Semana de Oração da Mulher. Preparadas para a vitória. Maria, uma mulher especial como você. Capítulo 4. Relacionamento sólido. Qual é a definição de um relacionamento sólido? É a interação estável entre duas ou mais pessoas, em que todas elas aprendam a conviver bem umas com as outras, apesar das diferenças. Neste caso, como o assunto é o relacionamento conjugal, a solidez se manifesta quando ambos os cônjuges se dedicam ao amor no cotidiano, transformando as dificuldades em elos que os unem ainda mais. Neste capítulo, vamos refletir em algumas formas de criar um relacionamento sólido, usando como base a história de José e Maria. Falaremos nas 4 etapas do desenvolvimento da relação, até que esta atinja um bom grau de solidez. 1. Etapa do namoro, o noivado. 2. O casamento. 3. A maternidade e a paternidade. 4. A velhice. Namoro ou noivado. Maria era uma israelita de Nazaré, e Lucas 1,27 a descreve primeiramente na condição de virgem. José também era israelita. A narrativa edênica nos oferece uma receita adequada para o início de qualquer relacionamento que termine em matrimônio. A idade do homem e da mulher deve ser apropriada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. Deus não disse: deixará a criança, o menino e a menina, o pai e a mãe. Também não disse: deixará o adolescente, o pai e a mãe. As palavras foram: deixará o homem, assim como a mulher, seu pai e sua mãe. Biologicamente falando, essa condição de o menino virar homem ocorre por volta dos 12 anos, embora varie um pouco para mais ou para menos, dependendo do rapaz, quando o aparelho reprodutor masculino está totalmente formado. No caso feminino, uma menina se torna mulher ao fim da idade infantil, quando ocorre a primeira menstruação, também conhecida como menarca, geralmente por volta dos 12 anos. Mas será que um rapaz e uma menina de 12 anos estão preparados para enfrentar os desafios e responsabilidades que um relacionamento sólido precisa ter? A inspiração concorda plenamente com a postura bíblica de que crianças e adolescentes não estão preparados, por melhor que tenham sido a educação e o aprendizado de princípios religiosos. Um jovem, entre os 10 e os 20 anos, é incapaz de compreender a habilidade de uma pessoa tão jovem quanto ele mesmo, para ser sua companheira por toda a vida. Após ambos alcançarem a maturidade, se verão ligados um ao outro por toda a vida, e pode ser que descubram serem incapazes de fazer feliz um ao outro. Os casamentos precoces produzem grande parte dos males que predominam hoje. O casamento, que ocorre cedo demais, não promove nem a saúde física nem o vigor mental. Há muito pouco exercício da razão neste assunto. Muitos jovens agem de acordo com o impulso. Esse passo, que os influencia seriamente para o bem ou para o mal, e que será uma bênção ou uma maldição por toda a vida, é dado muitas vezes de forma precipitada, sob o impulso do sentimento. Existem muitos que dão ouvidos à razão ou às instruções de um ponto de vista cristão. A afirmação divina, e serão ambos uma só carne, concede autorização para o homem e a mulher darem fim à castidade. Deus deseja que o ato íntimo ocorra nos dias seguintes ao casamento, e não antes. Para Deus, qualquer relacionamento que envolva relações sexuais, antes ou fora do casamento, é transgressão à santa lei, e isso se chama fornicação. E é interessante notar que a Bíblia enfatiza em Maria o fato de ela ser virgem.
Nenhum registro bíblico aparece por acaso. Hoje em dia, a virgindade até o dia do casamento é considerada como um costume ultrapassado e ruim. Atualmente, é raridade encontrar uma moça que ainda desconheça o ato sexual no dia do casamento. No caso de Maria, a jovem morava num vilarejo corrupto e, mesmo assim, seus princípios morais eram puros. Para Deus, a castidade é uma qualidade física e moral pura e nobre que toda pessoa deveria conservar. Se homem e mulher forem pacientes, isso será um laço que lhes fortalecerá a união, agindo como o maior presente de bodas que um pode oferecer ao outro. Por outro lado, se o homem ou a mulher, ou ambos, não chegarem castos ao casamento, este fato não os impedirá de cultivar um relacionamento sólido. É possível, mesmo assim, alcançar este estágio. Mas quando se tem a possibilidade de agir corretamente desde o começo, as chances de o relacionamento ser bem-sucedido aumentam. E o mais importante é que Deus será honrado, pois o apóstolo confirma isso. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Hebreus 13, verso 4. Qualidades de José. Ele era um homem apto para iniciar um relacionamento, não só pela maturidade física e espiritual, mas também porque Mateus 13:55 aponta que sabia trabalhar e manter um lar. Era um homem que havia se especializado na carpintaria e podia ensinar essa profissão aos filhos, a fim de que também tivessem condições de conseguirem o sustento mais tarde na vida. Nesse casal laborioso e lutador, existe um exemplo para todos os jovens de hoje, que pensam estarem prontos para começar um relacionamento sério, ao mesmo tempo em que ainda dependem dos pais. Os que se riem da ideia de que precisam assumir os deveres comuns da vida, deveriam se lembrar de que Jesus era obediente aos pais, e ele mesmo também contribuía para o sustento da família. Havia poucas iguarias na mesa de José e Maria, pois eram pobres e humildes. O jovem atual só quer ter, comprar e estudar. Contudo, também deve aprender a dividir as cargas do lar. A parte econômica também influencia muito no relacionamento, e daí vem a importância de se escolher uma profissão ou ofício para se conquistar o sustento próprio. Se o casal enfrentar dificuldades econômicas, que elas surjam da providência divina e não da falta de preparo ou de preguiça. Assim, se você quer começar um noivado, lembre-se de que há muito tempo certo para tudo, como bem disse o sábio Salomão, Eclesiastes 3:1. Na mente de Deus, o noivado é um compromisso quase tão sério quanto o próprio casamento. Em Mateus 1,18, pode-se ler: estando Maria desposada com José, antes de se ajuntarem. A palavra desposada, no sentido bíblico, significa que Maria era noiva. Havia duas etapas para o casamento. A primeira era a promessa, ou noivado, em hebraico, erusim ou kiddushim. Era de fato um compromisso moral e tinha praticamente a mesma validade do matrimônio, mas não concedia os plenos privilégios matrimoniais aos envolvidos. O termo kiddushim significa consagração ou dedicação, pois a noiva era prometida ou dedicada ao noivo. A segunda etapa era o próprio casamento. Quando observamos a juventude de hoje, conseguimos ver rapazes e moças começando um relacionamento no mês e terminando no outro. Será que esses jovens entendem o real significado de um compromisso? Estarão preparados para se manter ao nível de uma relação tão importante quanto o casamento? A etapa do próprio casamento. Então José, seu marido, como era justo e a não queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi,
não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus 1, versos 19 e 20. Ao notar que Maria estava grávida, José decidiu deixá-la em segredo. Foi uma situação delicada para ele, que era um homem bom e justo e que amava Maria. Não queria difamá-la e continuou a respeitá-la, mas se sente profundamente traído e desapontado, ao ponto de preferir deixá-la em segredo. Para ele, parecia ser a melhor solução. Se tivesse seguido outro rumo, Maria teria corrido o risco de ter sido morta por apredejamento. Contudo, José nos ensina um segredo para todo o casal. O matrimônio é um relacionamento onde ambos buscam a calma, a tolerância e a solução para os problemas. A atitude dele demonstrou a bondade e a tolerância que lhe habitavam o coração. Depois disso, é que Deus decidiu enviar um anjo para tranquilizá-lo quanto à gravidez de Maria, pois era um milagre divino. Agora, sentindo-se altamente honrado pelo privilégio de ser o pai adotivo terreno do Filho de Deus, decide aceitar as consequências, o ridículo e as provações. Será que foi fácil para José lidar com o boato constantemente repetido de que Jesus era um filho da fornicação? João 8,41. Sua fé nas palavras do anjo o fortalecia para continuar confiando. Por outro lado, também não foi fácil para ela suportar o olhar curioso e cheio de dúvida das pessoas quanto à veracidade de suas palavras. Porém, eis o casal enfrentando unidos essa situação, e tudo isso lhes fortalecia o relacionamento. Por isso, resista à tentação de proferir palavras ofensivas quando seu parceiro comete um erro. O médico David Reuben, que também é autor de vários livros, faz uma analogia interessante. O casamento é como uma longa viagem num pequeno barco a remo. Se um dos passageiros começar a balançar o barco, o outro terá que estabilizá-lo. Caso contrário, afundarão juntos. Esforce-se para ser um pilar de apoio para o cônjuge. À medida que crescem como indivíduos, a vida se torna cada vez mais complexa. Assim, estabeleça o propósito de se tornar alguém com quem seu parceiro pode contar nos momentos difíceis. Construa uma base sólida de confiança, deixando bem claros os próprios valores, limites e necessidades. A partir daí, honre a própria palavra e as promessas feitas, não importa quão pequenas. Busque o diálogo, pois é uma das mais valiosas ferramentas quando existe sinceridade entre os dois. O tom de uma conversa a dois não deve ser o de cobrança, com explosões emocionais que levam a brigas. Diálogo é uma conversa amistosa e séria, onde ambos participam com opiniões e um bom ouvido para escutar a opinião um do outro. Então, case-se com alguém com quem realmente você ame conversar, porque isso fará toda a diferença ao longo dos anos. Um casamento, um relacionamento, só se torna sólido quando um parceiro respeita o outro. É uma qualidade tão importante que poderíamos até nos atrever a afirmar que uma relação se inicia com o amor, mas se perpetua pelo respeito. É preciso ter em conta a forma de ser de cada um, seus valores e gostos. Quem ama, aprende a respeitar as diferenças. Um relacionamento sólido se constrói com acordos entre os cônjuges. Vamos analisar a terceira etapa: maternidade e paternidade. José e Maria moravam em Nazaré, ao norte da Galileia. Quando ela estava quase no final da gravidez, o imperador Augusto requisitou um grande censo, o qual obrigou todos os habitantes a viajarem para a própria cidade natal. Assim, José, que pertencia à família de Davi, deixou Nazaré, a cidade da Galileia, e foi para Belém da Judéia, a cidade do filho de Jessé. Lucas 2,4.
O casal percorreu cerca de 150 quilômetros, que representaram uma difícil provação para os dois, numa época em que as estradas não eram pavimentadas e o único meio de transporte disponível era um jumento ou camelo. Além disso, se a crença tradicional estiver correta, de que José era um homem maduro, de meia idade, a situação pode ter sido ainda mais delicada. O casal provavelmente dormiu 3 ou 4 noites sob as estrelas ou em hospedarias precárias, e para piorar, ao fim da cansativa jornada, encontraram apenas um estábulo para pernoitar. Anjos acompanhavam José e Maria enquanto viajavam de seu lar em Nazaré à cidade de Davi. Mas José e Maria não são reconhecidos nem honrados na cidade de sua real linhagem. Exaustos e sem abrigo, atravessam toda a extensão da estreita rua, da porta da cidade ao lado oposto, buscando inutilmente um pouso para a noite. Não há lugar para eles na lotada hospedaria. Finalmente, encontram refúgio num grosseiro estábulo em que se abrigam os animais, e ali nasce o Redentor do mundo. No 9º mês da gestação, a mulher costuma sentir dor nas costas e cansaço devido ao peso da barriga. A gestante fica inquieta, ansiosa, impaciente, e nenhuma posição parece ser confortável, a não ser que receba o alívio e os cuidados necessários. Muitas vezes, o 9º mês pode ser o mais arriscado. O caso de José e Maria foi um dos relacionamentos bíblicos que enfrentou mais dificuldades e crises. Grandes turbulências ocorriam desde o noivado. Há poucos momentos de paz e descanso registrados na Bíblia com respeito a eles, mas foi um dos relacionamentos mais sólidos já apontados nas páginas sagradas. A atitude de se adaptar a qualquer dificuldade que surgir, também chamada de resiliência, presente na vida de José e Maria, é digno de nossa imitação. Imaginemos uma Maria moderna falando com o marido. Se você não puder garantir que nosso filho nasça em tal maternidade ou naquele hospital, aí não dá, né? Por outro lado, imaginemos um José moderno falando à esposa. O quê? Caminhar 4 dias para conseguir pouso ou comida? Isso não é para mim. Hoje, os relacionamentos são tão instáveis e fracos que quando surge uma dificuldade, um ou ambos desistem. A solução mais fácil é a separação ou a volta para o lar paterno. Um dos motivos para isso é devido ao fato de não terem sido ensinados a resistir aos sofrimentos desde que eram crianças. O pai e a mãe, no bom desejo de fazer tudo o que podem pelos filhos, não os ensinam a enfrentar as dificuldades da vida. Porém, naquela crise momentânea, a atitude de José e Maria foi de grande importância para o futuro do relacionamento deles. José era um marido paciente, que soube lidar com o estado físico e emocional de Maria. Ela, por sua vez, foi uma mulher forte, que tinha suficiente calma para enfrentar as dificuldades. Deve ter sido muito triste e frustrante para José ver a querida e jovem esposa grávida ter de se deitar num estábulo. Para piorar, foi obrigado a ver o filho nascer nessas condições e ser depositado sobre o forro de palha de um comedouro de madeira para os animais, manjedoura. Mas todo o cansaço e desconforto desaparecem quando veem o lindo rosto do bebê. Isso lhes fortalece ainda mais a união. Quanto pior a dificuldade, desde que superada em conjunto, mais sólido fica o relacionamento. Nessa fase da maternidade e da paternidade, os bebês também contribuem para a solidez do casal. Ser pai e mãe é o presente mais especial que o marido e mulher podem receber de Deus, pois os filhos garantem muitos momentos de felicidade. Deus nunca prometeu a José e Maria que a educação da criança seria fácil. Enfrentariam dificuldades desde o nascimento dele, especialmente pelo fato de Jesus
ter sido caçado desde a infância por causa da inveja dos líderes. Nestas palavras, uma espada traspassará também a tua própria alma. Deus, em sua compassiva misericórdia, dá à mãe de Jesus uma indicação da angústia que já por amor dele havia começado a suportar. É bom ressaltar aqui a grande prova que eles, como os pais, enfrentaram, que foi a pequena separação do filho Jesus por ocasião da primeira Páscoa que ele participou, aos 12 anos. José e Maria achavam-se em grande perplexidade e aflição. Na partida de Jerusalém, haviam perdido de vista Jesus e não sabiam que ele havia ficado na cidade. Procuraram-no entre os que os acompanhavam, mas em vão. Tremendo, lembraram-se de como Herodes o havia buscado destruir na infância. Tenebrosos pressentimentos lhe encheram o coração. Recriminavam-se amargamente pelo descuido. Porém, em meio à dificuldade, o casal tomou uma decisão, juntos. Voltam a Jerusalém para procurar o filho. Encontram Jesus na escola dos rabinos. Alegrando-se, não puderam esquecer, contudo, o desgosto e a ansiedade. Ao terem ele ao seu lado mais uma vez, a mãe proferiu palavras que envolviam uma reprovação. Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Às vezes, o casal culpa os filhos pelas próprias fraquezas, pelos próprios desapontamentos e frustrações. Mas na resposta de Jesus, em Lucas 2, 48 e 49, Maria e José entenderam que ele não era a causa da dificuldade deles. No entanto, o importante é que acharam o filho juntos. Encontraram juntos solução para as próprias dificuldades. Agora, entendem que um filho é uma herança do Senhor e que ele chega à vida do casal para os ajudar a fortalecer o relacionamento até o dia em que ele mesmo há de partir para estabelecer o próprio lar. A velhice. A última vez que José é mencionado na Bíblia é quando Jesus tinha 12 anos, Lucas 2, 41 a 50. A maioria dos estudiosos supõe que ele tenha morrido pouco antes de Jesus começar o próprio ministério público. No momento em que chegamos ao casamento em Caná, João capítulo 2, fica claro que José está ausente. Talvez uma das principais razões que levou a Jesus permanecer em casa até cerca de 30 anos é que tinha a responsabilidade de manter a família. Maria e José passaram o maior tempo possível juntos. Não foram as dificuldades nem infidelidades que os separaram, mas sim a morte. Casais realmente felizes encaram o casamento como uma união permanente e se dedicam a isso. Pelo comprometimento, os cônjuges sequer admitem a possibilidade de uma separação diante das dificuldades normais do dia a dia e nem cogitam a ilusão de procurarem outra pessoa. A fidelidade é o lema da vida. O relacionamento deles não é uma tentativa, mas uma decisão. E é na velhice que o tempo de qualidade a dois cobra sua importância. Nada pode expressar maior amor do que fazer o outro se sentir importante para você. Não importa o grau de ocupação, você sempre deve encontrar uma forma de passar tempo de qualidade junto de seu parceiro. Muitas vezes, os relacionamentos desmoronam porque as pessoas estão descontentes com a própria vida. Ao alimentar o amor no seu parceiro, você cria oportunidades para que ele ou ela se torne uma pessoa feliz e realizada. Esta última etapa contribui para um relacionamento saudável e amoroso, e é uma época de boas lembranças e muito aprendizado. Os casais que conseguem alcançar esta última fase do matrimônio com um relacionamento sólido são verdadeiramente felizes. Nossa oração é para que você, querida leitora, caso seja casada, possa ter um relacionamento feliz e sólido que perdure pela eternidade. Caso seja solteira, venha pedir a graça de Cristo
para ser uma mulher especial, como Maria. Por Schiller Moreno.